Olá, boa tarde a todos. Então, vamos dar continuidade à nossa aula de farmacologia. Mais especificamente, nós estamos na farmacodinâmica. A farmacodinâmica estuda o mecanismo de ação dos fármacos. Hoje nós vamos trabalhar com um tema bastante legal, que é a regulação de receptores farmacológicos. Isso nos responde a muitos questionamentos com relação ao uso de fármacos. Então, na farmacodinâmica, estudando o mecanismo de ação dos fármacos, nós vimos que tem dois tipos de fármacos: fármacos de ação específica e fármacos de ação inespecífica. Os fármacos de ação específica são aqueles fármacos que atuam em locais da célula que nós chamamos de receptores. A integração do fármaco com o receptor vai causar um efeito. Esse efeito a gente chama de resposta farmacológica, é um efeito biológico. Então, os receptores, eles são considerados como transdutor de sinal. O que é uma transdução? É a conversão do estímulo físico, químico e elétrico em potenciais de ação ou em informação interna dentro da célula de segundo mensageiros, que vai gerar uma série de respostas naquela célula específica. Então, os receptores podem ser considerados transdutores de sinais, porque transformam uma modalidade de sinal extracelular, então isso é um estímulo químico, físico, elétrico, mecânico, numa outra modalidade de sinal intracelular. Essa modalidade de sinal intracelular pode ser o quê? Pode ser uma despolarização, entrada de sódio, pode ser uma hiperpolarização, saída de potássio, pode ser a formação de segundos mensageiros, então, eventos intracelular. Então nós vamos falando para vocês que os fármacos, eles não inventam, eles não criam mecanismos, eles apenas modulam aqueles mecanismos já existentes. Então, a ligação do fármaco com o seu receptor, no seu sítio de ação, seu local de ação, também é chamado de biofase. Vai haver essa integração, o receptor vai fazer a transdução e nós vamos ter uma resposta farmacológica, um efeito. Então, exemplificando aqui, nós temos o neurotransmissor acetilcolina. A acetilcolina é uma substância endógena do nosso organismo e que apresenta vários tipos de receptores, que são chamados de receptores colinérgicos. Um desses receptores colinérgicos existe na membrana da célula muscular lisa. Quando a acetilcolina se liga nesse receptor, promove a entrada, por exemplo, de sódio, a célula muscular lisa se despolariza e, ao se despolarizar, abre canais de cálcio e, quando o cálcio entra na célula muscular lisa, ela contrai com muito mais intensidade. E a resposta fisiológica é contração da musculatura lisa. Se nós tivermos um fármaco que for muito parecido com a acetilcolina, que se ligue de forma complementar ao receptor da acetilcolina na membrana de célula muscular lisa, o que esse medicamento vai promover? Os mesmos efeitos da acetilcolina: despolarização, entrada de cálcio e contração da célula muscular lisa. Por exemplo, quando que eu quero contração da musculatura lisa de parede de vasos? Na hipotensão, quando a pressão está baixa. Eu faço vasoconstrição e aumento a pressão arterial. Então, é isso que a gente quer explicar quando os fármacos atuam nos receptores de substâncias endógenas. Na aula passada, nós vimos a classificação dos fármacos. Os fármacos são classificados em 3 grandes grupos: drogas agonistas, os antagonistas e os parciais. O que é uma droga agonista mesmo? É um fármaco que se apropria do receptor endógeno de outra molécula do nosso organismo e imita, engana a célula, e a célula vai responder como se fosse o componente químico endógeno. Então, aqui nós temos esse azulzinho, ligante endógeno, pode ser um hormônio, um neurotransmissor. Se encaixa aqui, se complementa. A integração ligante e receptor promove alguma modificação aqui dentro que tem um efeito. Como eu falei, se for uma célula muscular lisa, contração. Se ela estiver na parede do vaso sanguíneo, vasoconstrição. Se for uma célula muscular lisa da parede de brônquios e bronquíolos, quando alguém se liga aqui, vai causar broncoconstrição. E assim por diante. Quando o fármaco é complementar, é uma droga agonista, ele vem aqui, ele é diferente, mas é parecido. Se encaixa aqui no receptor,
e vai produzir o mesmo efeito. Os antagonistas. Os antagonistas, eles também têm afinidade pelo receptor da nossa substância endógena, ligante natural, só que ao se ligar no receptor, não promove ativação, não promove formação de segundo mensageiro, simplesmente ele ocupa o lugarzinho. Ao ocupar o lugar, a droga interna nossa, agonista, vai se ligar aqui e não consegue. E nós temos os parciais. O que é um agonista parcial? É um agonista fraco. Então, nós temos os agonistas fortes, plenos ou totais. Eles não precisam ocupar todos os receptores para ter resposta máxima. Eles são potentes. Os agonistas parciais, por mais que ocupem o número máximo de receptores, a resposta dele nunca será máxima. Da mesma forma, os antagonistas. Nós temos antagonistas fortes, plenos ou totais. Eles não precisam se ligar no número máximo de receptores para ter resposta de bloqueio máximo. E os parciais são aqueles que bloqueiam com menos intensidade. Então, aqui, a gente sempre faz uma pergunta. Professora, é verdade que a gente começa a utilizar um fármaco e com o passar do tempo ele não funciona mais? O efeito de um fármaco pode diminuir gradualmente quando administrado de modo contínuo ou de forma repetida? Sim e não. Como sim? Depende do fármaco, depende de suas características e de seu mecanismo de ação. Então, é isso que a gente vai tentar explicar para vocês. Existe uma certa adaptação das nossas células, mais especificamente dos receptores farmacológicos, com relação aos fármacos. Essas adaptações, ela pode ser no sentido de diminuir a resposta farmacológica e a gente vai ter que aumentar a dose, aumentar a quantidade do fármaco para conseguir ter aquele efeito inicial. Esse processo que ocorre quando a gente vai usando um medicamento de forma contínua ou repetidamente, com o passar do tempo, passar dos dias, das semanas, o efeito dele vai sendo diminuído, ele tem vários nomes. Ele pode ser chamado aqui dessensibilização, refratariedade, tolerância e taquifilaxia. Tudo isso é para dizer que um fármaco começou a perder a sua eficácia dentro do nosso organismo. O que muda alguma coisa com relação a esses termos é o tempo. Então, TAC significa rápido, taquicardia. Taquifilaxia é quando todo esse processo de dessensibilização ocorre muito rápido. A dessensibilização pode ocorrer em horas, a tolerância pode ser em meses, então há uma diferença no tempo para que isso ocorra. Mas quando vocês lerem na bula, ouvirem falar que o medicamento sofreu dessensibilização, refratariedade ou tolerância, significa que o uso contínuo dele já é esperado, não vai ser uma surpresa para nós, a sua resposta terapêutica vai caindo com a continuidade do tratamento. E a taquifilaxia, quando isso era esperado para ocorrer 2, 3 meses de tratamento, ocorre em alguns dias, é um processo muito rápido. Ocorre também um processo semelhante com os antibióticos, que a gente acaba chamando de resistência. Mas esse é um processo à parte, porque os antibióticos eles não agem em receptores. Então, começa a usar um antibiótico para infecção de garganta, teve um episódio, usou amoxicilina, daí teve mais um, usou amoxicilina, teve o terceiro, não funcionou mais. O que aconteceu? A amoxicilina está com problema? Não. É que as cepas bacterianas que estão causando uma infecção de garganta aprenderam a se defender da amoxicilina e isso é um mecanismo de resistência. E nós temos também uma outra condição que é chamada de hiperatividade. Então, vamos começar com essa parte de sensibilização, refratariedade, tolerância, taquifilaxia. Então, esse processo de dessensibilização e hiperatividade, eles são mecanismos que ocorrem devido à adaptação dos receptores em que os fármacos se ligam. O que pode acontecer? Os receptores podem se modificar,
Eles podem ser destruídos pelas células, então o número do receptor vai estar diminuído. Substâncias mediadoras podem estar exaustas, não ser produzidas mais pelo nosso organismo. Os receptores podem ser degradados. O nosso organismo pode fazer uma adaptação fisiológica. E existe um processo de resistência que é lá nos quimioterápicos. Então vamos aqui, dessensibilização ou refratariedade, tolerância, tudo a mesma coisa. Nós vamos ter uma alteração dos receptores ou perda desses receptores, que a gente chama de down regulação, down para baixo, do inglês, down regulation. Esse processo é observado quando nós utilizamos drogas agonistas por tempo prolongado. Então, isso não vai acontecer normalmente no primeiro dia de uso do fármaco, no segundo, no terceiro. É muito variável quando que a dessensibilização começa a ocorrer, depende da resposta do organismo, depende do fármaco. Então, o que vai acontecer aqui? O uso contínuo do medicamento vai propiciar com que os seus efeitos gradativamente sejam diminuídos. Então, isso ocorre normalmente com drogas agonistas. A principal causa da dessensibilização é uma alteração no receptor farmacológico que faz com que ele apresente aquela down regulation, que responda a menos. A proteína que forma o receptor, ela sofre uma alteração na sua forma, ou a droga agonista não consegue acessar o receptor temporariamente. A célula passa a ser programada a reduzir a produção desses receptores e expor da membrana, ou o receptor fica mais tempo no seu estado inativado do que o previsto. Então, eu sempre dou esse exemplo para os meus alunos assim. Imagine que o receptor farmacológico é como se fosse a campainha da nossa casa. Para que serve a campainha? Serve para alguém te chamar lá fora, te trazer uma correspondência, te trazer uma informação, ou essa pessoa quer entrar na nossa casa. Então, para sinalizar, nós estamos aqui dentro de casa e nós temos esse mecanismo, que é a campainha, para ser acionado. Quando o fármaco se liga no receptor, é como a campainha tocasse e alguém fosse chamado. Quando a gente começa a usar um fármaco por tempo prolongado, imagine para a célula, é como se essa campainha ficasse o dia inteiro sendo acionada de forma contínua. Se a gente ficar em casa e a campainha ficar disparando o tempo todo, fica nos perturbando, o que a gente faz? Vai lá e desliga a campainha, até conseguir consertar. Então, é mais ou menos isso que os fármacos sofrem ao atuar nos seus receptores pela adaptação da célula. Então, as células vão desligando os receptores, elas vão escondendo, elas vão inativando, porque elas percebem que aquele estímulo está muito persistente por muito tempo. É um mecanismo que a gente chama de adaptação. Então, aqui nós temos esse quadro falando com relação à dose da droga e à resposta máxima. Então, veja aqui, ó, a quantidade pequena do fármaco já me dá uma resposta grande. Com o passar do tempo, olha o que eu tive que fazer. Eu tenho que ir aumentando a dose para produzir aquele mesmo efeito que eu tinha anteriormente. Então, para compensar a perda da sensibilização do fármaco, nós vamos aumentando a dose. Então, veja aqui, esse autor traz a palavra tolerância. Então, tudo a mesma coisa, tolerância, dessensibilização, refratariedade. É a forma que o corpo responde a uma droga de uso contínuo, podendo provocar a redução da resposta à droga, e ela pode ser dividida em inata e adquirida. Então, inata que é do próprio organismo da pessoa e adquirida pelo uso contínuo do fármaco. Então, vai explicar ali a curvinha que eu já mostrei para vocês. Porém, a janela terapêutica não se altera. Isso quer dizer que eu vou aumentando a dose para ter aqueles mesmos efeitos iniciais. E qual é o risco? O risco de atingir dose tóxica. Então,
a janela terapêutica não se altera, levando a maiores chances de efeitos adversos, de efeitos tóxicos. Existe também a dessensibilização ou intolerância inversa, que ocorre quando determinada dose provoca um efeito maior do que a curva controle. É quando a pessoa tem uma resposta muito maior àquela dose que foi estudada do que o previsto. Isso a gente já conversou um pouquinho na parte de indução e inibição enzimática, mas eu vou repetir. Então, aqui, a dessensibilização ou refratariedade. Exemplos de fármacos que causam isso. São todas drogas agonistas. Morfina, todo mundo já ouviu falar da morfina, é um analgésico de ação central para controle e manejo de dor. Começa a se usar a morfina, vai passando-se as semanas e os meses, as doses vão ter que ser aumentadas, até que chega a um certo ponto que o paciente está com morfina EV e a dor não melhora. Isso é um processo muito famoso de dessensibilização. Então, aqui nesse gráfico, a droga agonista, administrei o fármaco, teve uma resposta boa e grande por certo tempo, começo a utilizar por tempo prolongado, olha o pico aqui da resposta, olha aqui, caiu bastante. Porém, se eu suspendo por certo tempo a administração da droga agonista, quando ela retornar a ser utilizada, o processo de resposta é recuperado. Então, a morfina é muito famosa por promover isso. A nafazolina está representando aqui os descongestionantes nasal. Inicialmente, se começa a usar um descongestionante nasal para dormir, para destrancar o nariz. Depois, você começa a usar 2 vezes ao dia, de manhã e de noite. Depois, 3 vezes ao dia. Depois, 4 vezes ao dia. O que você está fazendo? Você está aumentando a frequência das doses para tentar manter o teu nariz destrancado. E cada vez vai ter que usar mais descongestionante, até que você se torna um dependente, que a gente chama daquele descongestionante. Você fica muito agoniado, angustiado, o nariz tranca, você não respira. Isso são efeitos de síndrome de abstinência do fármaco. Então, a dessensibilização à refratariedade é bastante comum. Ela ocorre com drogas agonistas, principalmente a morfina e os fármacos do seu grupo. A nafazolina, que são os descongestionantes nasais, nafazolina, etilefrina, fenilefrina, oximetazolina. Os broncodilatadores, que são agonistas de beta-2, salbutamol, fenoterol. Então, isso já são efeitos que a gente já se espera. Todo mundo sabe que não vai dar para ficar usando um descongestionante nasal de uso contínuo, um aerolinho salbutamol de forma contínua. Com o tempo, o efeito vai reduzindo. Ah, professora, isso ocorre com todos os fármacos? Não. Todos os fármacos que você ouvir que eles são, o mecanismo de ação deles é ser uma droga agonista. Por exemplo, existe um mecanismo de sensibilização que a gente chama de fisiológica, ou também nós temos que levar em consideração a potência do fármaco. Você está com uma leve dor de dente, vai lá e toma 500 miligramas de dipirona. No outro dia, você está com uma dor de dente enorme. Você não foi no dentista, não resolveu o problema, a lesão ali continua. Você toma um comprimido de dipirona, não passa a dor. O que aconteceu? Dessensibilizou a dipirona? Não. Primeiro, porque a dipirona não é uma droga agonista. Segundo, a lesão no teu dente é que vai aumentando e a potência do fármaco é a mesma. 500 miligramas, ele conseguia conter a analgesia até certo tempo. Quando o estímulo lesivo permanece intensificado por algum motivo, não é que o fármaco deixe de agir, ele não tem potência, certo? Então, se você sofreu um pequeno corte no dedo, cortou, vou tomar uma dipirona 500 miligramas para aliviar a dor, beleza. Agora você amputou o dedo do pé, você vai tomar a dipirona 500 miligramas? Não, porque ela não vai ser suficientemente potente para causar analgesia. Daí você vai usar uma morfina, o seu derivado. Então, os fármacos também têm potência. E só para lembrar aqui que a taquifilaxia é dessensibilização que se desenvolve de forma muito rápida. Existe um processo de dessensibilização que ocorre na farmacocinética, que na verdade é o processo de indução e inibição
enzimática. Às vezes, com o passar do tempo da utilização de um fármaco, as enzimas do fígado começam a trabalhar mais. E os fármacos que vêm depois dele, o que vai acontecer mesmo? Eles vão ser metabolizados mais rápidos e eliminados de forma mais rápida. Então, é uma dessensibilização pelo aumento da taxa de biotransformação e eliminação do fármaco. Quem faz isso? Os barbitúricos, o gardenal, fenobarbital, que estimulam as enzimas do citocromo P450 do fígado, e isso vai fazer com que tanto ele quanto os outros fármacos subsequentes que serão administrados para outros problemas de saúde, eles serão removidos de forma muito mais rápida. Por isso que vai ter que aumentar a dose para promover efeito desejado. A hiperatividade. A hiperatividade, ele acontece mais comumente com o uso de antagonista a longo prazo ou com o uso de droga agonista inibitória. O que é agonista inibitória? É um fármaco que se liga na célula, mas o efeito dele é inibitório. Por exemplo, na célula muscular lisa, relaxamento. Ele está produzindo uma resposta fisiológica, qual é? Relaxamento, mas uma resposta de tipo inibitório. Então, por exemplo, existe um fármaco que eu já comentei que ele é antagonista do receptor beta-1 do coração, que é o propranolol. O propranolol vai lá e bloqueia o receptor e começa a bloquear. A célula começa a achar estranho. É como se a nossa campainha na nossa casa não funcionasse mais. O que a gente faz? Compra outra campainha e põe lá. Compra mais uma campainha, quando vê tem 10 campainhas, tá? E elas vão sendo bloqueadas. Com o passar do tempo, então, o nosso organismo, as nossas células foram se adaptando àquele bloqueio. Isso aqui ocorre de forma muito, muito mais lenta. Tanto é que demora para ver a necessidade de aumento da dose para compensar esse processo. Então, nós vamos bloqueando, a célula vai criando mais receptores que vão sendo bloqueados pelos fármacos, ela vai criando mais receptores. Aqui, gente, enquanto estiver fazendo uso do fármaco, não há problema algum. Qual que é o problema? O problema é quando vai fazer suspensão da utilização desse fármaco. Vamos imaginar que a pessoa usava propranolol faz 5 anos. Que está bloqueando o coração dele. Não bloqueando 100%, bloqueando no sentido de diminuir taquicardia, de diminuir taquiarritmia. Resolvi de não tomar o propranolol mais por conta própria. O que vai acontecer? Todos aqueles receptores que foram formados ao longo dos anos vão estar sem bloqueio. E isso permite que os nossos mensageiros químicos endógenos irão se ligar, que no caso é a noradrenalina e a adrenalina. Então elas vão se ligar nos receptores que foram criados ao longo dos anos e nós vamos ter uma resposta muito grande. E essa resposta será uma taquicardia intensa. Se o coração da pessoa não tiver com as suas artérias coronárias com pleno funcionamento, levando oxigênio para o coração, essa taquicardia pode levar a um infarto agudo do miocárdio, pela falta de oxigenação. Então, tem fármacos que nós temos que nos preocupar com a retirada, a gente chama de retirada gradual. Então, a utilização contínua desse fármaco faz com que o receptor fique suprarregulado ou até mesmo inibido. Então, na hiperatividade, uma vez que o medicamento é um antagonista, ele liga-se no sítio ativo e impede por competição a ligação, como exemplo, da noradrenalina no receptor. No momento em que o paciente para subitamente de tomar o medicamento por conta própria, ocorre a supersensibilização ou hiperatividade do receptor. Já que não há mais antagonista competindo, o receptor fica muito sensível ao neurotransmissor endógeno, o que pode gerar uma hipertensão rebote e até infarto do miocárdio, porque aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial. Então, aqui na figurinha, ó, temos as sinapses, o receptor, e está colocando aqui o número de receptores de membrana normal. Começa a utilizar
um fármaco agonista. Vai ativar muitos esses receptores. O que a célula faz? Esconde, destrói, não produz, para ver se aquela resposta diminui. Com o antagonismo, é o contrário. Com o bloqueio, a célula vai produzindo mais, que aqui é a upregulation. Quando a gente faz a retirada do fármaco de forma abrupta, muitos receptores estão disponíveis para eventos endógenos. Então, nós temos, nessas situações, nós temos que fazer retirada gradual do fármaco. Outro exemplo de efeito que a gente chama de retirada abrupta, além do propanolol, o mais comum são os tranquilizantes. Aqueles fármacos para dormir, os benzodiazepínicos, diazepam, fármacos dessa família. Começa a inibir a nossa região excitatória para a gente poder dormir. Com a retirada abrupta do fármaco, ocorre essa upregulation aqui, e neurotransmissores endógenos, na ausência do tranquilizante, vão ativar e a gente não vai conseguir dormir de jeito nenhum. Então, os sinais e sintomas decorrentes da ausência de um fármaco, nós chamamos de síndrome de abstinência. Normalmente, esses sinais são sinais ruins, por exemplo, insônia, do propanolol, taquicardia e hipertensão. E esses sinais são eventos que nos levam a retornar com a medicação. E isso que a gente chama de dependência. Então, a gente fica dependente fisicamente, o nosso organismo precisa daquela substância, porque senão eu tenho efeitos ruins. Pode ser taquicardia, sudorese, tremedeira, angústia, insônia, agressividade, depende do fármaco. Então, por isso que alguns fármacos, algumas substâncias, elas têm que ser feita a retirada gradual. É o mesmo que ocorre com as drogas ilícitas, como, por exemplo, a cocaína. A cocaína, ela causa dessensibilização. Para produzir os eventos iniciais que ela causava no início da utilização, nós vamos tendo que aumentar a dose. Por que os dependentes químicos eles chegam em overdose? Por que eles não usam sempre a mesma dose e tendo sempre os mesmos efeitos? Porque ocorre dessensibilização. Então, na tentativa de ter aqueles efeitos que tinha no início da utilização da droga, aumenta-se muito a dose, chegando a níveis tóxicos, e daí causa efeitos bastante severos. Então, a síndrome da abstinência, ela deve ser evitada, deve ser feito normalmente retirada gradual do fármaco, para que a pessoa vá se adaptando com a saída desse medicamento do seu organismo. Por exemplo, se for o propanolol, vai diminuir a dose, se tomava 3 vezes por dia, toma 2, depois toma 1, depois um dia sim, um dia não. Isso é feito com os medicamentos controlados, porque os medicamentos controlados são os que mais causam isso, aqueles tarja preta. São eles, está escrito na embalagem, medicamentos que causam dependência, porque nós vamos utilizando, ele vai nos trazendo um efeito benéfico, mas quando a gente para de utilizar de forma abrupta, ele vai causar sintomas muito ruins e que nos levam à dependência. Então, na verdade, a gente se torna dependente temporariamente daquele medicamento. À medida que vai ser havendo a necessidade de ficar sem aquele fármaco, não precisa mais, o médico vai fazendo a retirada controlada, vai fazendo a retirada gradual. E aproveitando aqui, falando dos nossos fármacos, a gente já viu que os fármacos eles apresentam efeitos desejáveis e os efeitos indesejáveis. Então, o que é um efeito desejável? É que o fármaco propicia aquilo que ele nasceu para ser, propiciar um efeito terapêutico, profilático ou diagnóstico. Então, vou pegar aqui o propanolol, já que a gente está falando. Propanolol é uma droga antagonista de receptor beta-1 cardíaco. Quando se liga no beta-1 cardíaco, ele causa diminuição de frequência cardíaca. Isso reduz, então, ataque cardíaco é um sintoma de ansiedade, pode ser usado na ansiedade. Ataque cardíaco causa aumento de pressão arterial, então ele vai ter propriedade antihipertensiva. Porém,
o propanolol, ele não é seletivo de receptor beta-1, ele acaba indo em outros receptores. Esses outros lugares que ele vai são os eventos indesejáveis. Por exemplo, o propanolol, ele pode ir no receptor beta-2 da musculatura lisa da parede de bronquíolos e causar broncoconstrição. Então, a broncoconstrição é um efeito colateral. Não é o que eu quero. Eu uso o propanolol para fazer bradicardia. Porém, ele me traz também junto broncoconstrição. Broncoconstrição, então, é um evento colateral. O evento colateral é um evento previsível. Eu já sei. O evento colateral, como ele é previsível, eu já aponto as contraindicações. Que tipo de paciente é contraindicado para o propanolol? Paciente com asma, com bronquite, com DPOC. Então, o efeito colateral é algo que eu consigo explicar a partir do mecanismo de ação dos fármacos. E ele não é nada que eu não ia esperar, ele é algo muito previsível. Já o evento adverso já não é algo tão previsível assim, já é algo que muitas vezes a gente não consegue evitar, porque não se explica muito por que acontece isso. Por exemplo, tem pacientes que usam propanolol que relatam apresentar muito pesadelos. É um evento adverso da medicação, está até nas literaturas, mas ninguém explica. Por que acontece isso? Não sabemos. E se eu tiver uma dose muito alta, tomar errado, de forma não intencional, ou for prescrito errado, meu coração vai bater tão lentamente que ele pode evoluir para parada cardíaca. Então, isso é um evento daí tóxico. Então, deu para entender? Evento colateral, adverso e tóxico. Tóxico sempre relacionado com dose, posologia, ou o ozono adulto na criança, ou a dose do adulto no idoso, para o idoso é tóxico, uma coisa assim, certo? Então, gente, acho que é isso. Hoje nós terminamos essa parte do mecanismo geral de ação dos fármacos. Conversamos, então, com relação às perguntas e dúvidas. Obrigado, até mais.